A palavra do Senhor diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Se fosse para dar um título para essa ministração, o Senhor colocou no meu coração: filhos para a eternidade. Amém? Queria te convidar a você colocar a Bíblia sempre para nós orarmos. Senhor, em nome de Jesus, Deus, te pedimos, Deus, nessa noite, Deus, que não venham ser as minhas palavras, Deus, mas que venham ser as tuas palavras, Senhor, aos nossos corações. Que essa noite o Senhor venha de encontro, Deus, aquele que de alguma maneira, Senhor, está triste, Pai, de alguma maneira tem alguma necessidade, Senhor, e que venhamos esta noite reconhecer, Senhor, a paternidade, Senhor, que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai, o cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai, o amor que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Senhor, e sabemos que desde agora, Senhor, até o dia da sua vinda, Pai, o Senhor estará cuidando de nossas vidas, Pai. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e já te honramos, Deus. E por isso, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que tudo que for feito aqui, tudo que for falado, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Queria que você se sentasse aplaudindo o nome do Senhor. Hoje o Senhor falou muito ao meu coração sobre paternidade. E a paternidade de Deus. E eu gostaria de discorrer essa noite sobre a paternidade de Deus. Como explicar a paternidade de Deus? Como explicar a paternidade do nosso Deus sobre as nossas vidas? E, irmãos, quando a gente começa a ver este tema de paternidade, a gente realmente é revigorante, né? Porque realmente quando a gente entende, a gente compreende, tem uma construção verdadeira daquilo que é a nossa identidade cristã. A gente precisa reconhecer que somos filhos de um Deus, que nele está todas as coisas, sobre todas as coisas o Senhor tem cuidado de nossas vidas. E um dos aspectos mais gloriosos da paternidade de Deus, irmãos, é a escolha que Ele fez. A escolha que Deus fez. E o Senhor nos escolheu como filhos adotivos. Como filhos adotivos nós somos diante do Senhor. A paternidade, irmãos, tem um significado e uma compreensão. Obrigada, Rodrigo. Então, a paternidade, quando a gente vai buscar o entendimento da paternidade, é a condição realmente de um pai. A relação de vínculo parentesco entre pai e filho. E também a condição adotiva, de ter um filho adotado. E a figura de Deus como nosso Pai dá uma ideia de como a paternidade humana deve ser. Quando a gente pensa na criação dos nossos filhos, nós já devemos relacionar como Deus olha e enxerga os seus filhos. Então a paternidade de Deus, ela norteia diariamente as nossas vidas. Ela nos dá um direcionamento. E realmente, quando a gente vai olhar no âmbito teológico da palavra, a gente vai entender que é profundo o tema de paternidade na Bíblia. Se você, hoje eu estava falando com o pastor, que se deixasse, a gente vai buscando a palavra. É um contexto tão grande, irmãos, que a gente tem que, às vezes, até resumir um pouquinho para conseguir trazer um entendimento. Então, quando a gente avalia as doutrinas fundamentadas na Bíblia, algo que nos evangelhos deixa muito claro é a paternidade de Deus sobre as nossas vidas, é a paternidade do nosso Deus. Irmãos, é uma verdade absoluta, é indescritivelmente preciosa para as nossas vidas compreender a paternidade de Deus. É a nossa identidade cristã. E ainda eu vou mais profundo, é a nossa certidão de filho. Irmãos, quando a gente nasce, a primeira coisa que acontece para a pessoa se tornar um indivíduo ou se chamar de filho, precisa fazer a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é tão importante
que ela faz no momento do nascimento. Hoje em dia os hospitais estão tão avançados que no momento do nascimento a pessoa já tem registro ali em pulseirinha, né? Tem registro ali no local onde ela nasceu, para não confundir, né, a paternidade, para saber realmente quem é o pai. E ainda hoje avançado, antigamente os pais saíam sem a certidão de nascimento das crianças. Hoje nos hospitais as crianças já saem com certidão de nascimento. Alguns tão avançados que já saem até com a foto na certidão de nascimento. Outros já estão saindo até com o CPF agora, né? De tão avançado que está, de tão organizado em relação à paternidade. Isso eu falo na condição humana. Imagina a gente na condição de filhos adotivos de um Deus soberano, um Deus grandioso, maravilhoso, que nos conhece. Tem um momento em Atos 17, 22, quando Paulo, ele está ali ministrando, impressionantemente pregando, com grande autoridade ali, em um dos momentos da mensagem no Areópago. Paulo, ele declara: porque nele vivemos, porque nos movemos por ele, porque vivemos por ele. Como também ele começa a declarar e filosofar, e ele fala, como os poetas também dizem, pois somos também sua geração. Eu quero declarar esta noite que você é a geração do Senhor Jesus. Você é a geração eleita, escolhida, separada. Você é geração de Deus. Naquela ocasião, Paulo estava sendo usado grandiosamente para trazer uma relação criacional. O que significa isso? Realmente que nós somos filhos de Deus. Mas fica claro, irmãos, que nem todos reconhecem Deus como Pai. Nem todos reconhecem Deus como Pai. E às vezes, irmãos, pode ser frustrado esse relacionamento de filho para com o pai por diversas situações. Às vezes por uma questão de realmente nunca ter ninguém feito essa pessoa conhecer o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. Nunca teve a oportunidade de conhecer, de estar neste relacionamento com o Pai. E algumas pessoas não têm essa oportunidade. E eu vou te falar essa noite aqui, você é privilegiado, porque você é filho de um Deus que tem cuidado de você todos os dias. Todos os dias. E, irmãos, não tem como nós conhecermos o Pai se nós não tivermos um conhecimento através do Filho. João 1,18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez o conhecer. Irmãos, nós temos conhecimento de Deus Pai por conta do Filho. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus por conta de Jesus. João 14,6, muito conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mateus 6,9 diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Mateus 11,27: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o Filho que revela a identidade do Pai. É o Filho que revela a identidade do Pai para as nossas vidas. E, irmãos, a adoção que nós iniciamos em Efésios falando, que o Senhor nos declarou filhos adotivos, a adoção faz parte do eterno decreto de Deus, irmãos. É muito interessante, Efésios 1, 4, 5 nós lemos, né? Nele, antes então da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Irmãos, o Novo Testamento encara a filiação de Jesus, de Deus para com as nossas vidas, sobre dois prismas. O que significa a palavra prisma, pastor? É dois pontos de vista diferentes. Um ponto de vista diferente
é que a adoção em alguém que é colocado na posição de filho, sujeito ao recebimento de uma herança por meio de adoção. Irmãos, nós temos agora, pela adoção que Deus fez sobre as nossas vidas, nós temos uma herança de vida eterna. Nós temos uma herança, aleluia, de tudo aquilo que o filho passou, tudo aquilo que o filho sentiu, tudo aquilo que o filho viu. A palavra do Senhor vai falar que os nossos corpos serão transformados para a glória de Deus. Que os nossos corpos mortais agora serão transformados de glória em glória. No Antigo Testamento, Deus declarava uma única nação, um único filho. Um filho que ele havia escolhido, uma nação, filhos que o Senhor, Deus de Israel, havia escolhido. Deuteronômio 14:2 vai falar: porque és povo santo, teu Deus, o Senhor, te escolheu para todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe ser o seu próprio povo, o povo que o Senhor escolheu como filho. Irmãos, o povo que Deus havia escolhido, os filhos que Deus havia escolhido no Antigo Testamento, era o povo de Israel. Nós sabemos que era o povo de Israel, que era o povo escolhido, que era a menina dos olhos de Deus, eram os filhos escolhidos por Deus. Mas o povo que o Senhor escolheu, os filhos que o Senhor havia escolhido, de alguma maneira deixava de cumprir as suas obrigações em relação à sua aliança. E de alguma forma, então Jesus, ele vem em terra reescrever uma história, e ele vem agora fazer uma adoção de novos filhos para receber da herança da parte do Senhor. 1 Pedro 2, 9 e 10 vai dizer assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você não era um povo, mas agora você é povo de Deus. Uma vez você não recebeu misericórdia, mas agora você recebeu a misericórdia. Aleluia! Aleluia! Irmãos, como geração natural, que está escrito em João 1,12: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em quem? Ao seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmãos, esses são os dois prismas. Eles eram filhos escolhidos, Israel. Pela outra visão, nós não éramos filhos, nós recebemos como adoção. Agora nós podemos ser chamados filhos de Deus por conta de Jesus Cristo. Por conta de Jesus Cristo, agora nós somos filhos. Glória a Deus. Agora nós temos a mesma participação, irmãos, da natureza que Deus Pai. Irmãos, de verdade, é algo tão maravilhoso, tão lindo, é uma verdade cristã elevadíssima ser chamado filho de Deus. E agora os filhos de Deus são transformados de glória em glória, conforme a imagem moral de Cristo. A palavra do Senhor vai falar em 2 Coríntios 3,18: mas todos nós, com cara descoberta, com cara lavada, refletindo agora como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora, todos os dias que você olha no espelho, irmãos, todos os dias que você acorda, que você vai lá escovar seus dentes, olha no espelho, você está vendo a gloriosa imagem do Senhor. Irmãos, dentro do plano de redenção, a participação agora da herança de Deus, você faz parte da herança de Deus. Irmãos, eu nunca recebi nenhuma herança. Os meus pais não tinham nenhum bem terreno para mim ter alguma herança. Mas, irmãos, me alegra
tanto meu coração que você é filho e você tem direito a uma herança. Ninguém pode tirar o direito da herança que você tem. Talvez, irmãos, a gente, como o Edson diz, o pastor Edson diz que o nosso tempo já está curto, né? Daqui a pouco passa muito rápido a vida, né? O tempo está curto. E às vezes vem sim um sentimento sobre as nossas vidas de posse, de necessidade, de ter as coisas, de ter condição. Eu estou aí com meus 44 anos, quase 45 já, a base do 45. E assim, a sensação que eu tenho é que realmente o tempo se abreviou muito mais. A palavra do Senhor já fala que os dias seriam abreviados. Mas eu tenho uma sensação de impotência, de que eu não vou alcançar talvez aquelas coisas terrenas que a minha carne deseja. Eu quero ter um carro, nem carro, acho que carro a gente conquistou, mas eu queria ter uma casa, um terreno ou um lugar, uma sala grande, e eu já estou até, aceitando que talvez eu nem alcance. Irmãos, talvez eu não alcance, porque faz as contas. Para 54 falta 10, para 64 mais 10, são 20 anos. E eu não sei qual o propósito de Deus sobre a minha vida. Talvez eu não vou deixar uma herança terrena para o Kevin. Mas ao mesmo tempo vem um consolo tão grande no meu coração. Porque a herança que o Senhor deixou para mim e para você, essa ninguém vai poder tirar, meu irmão. Talvez a gente não alcance os bens terrenos, mas você está alcançando algo muito maior do que bens terrenos. Que é a herança de Deus sobre a tua vida. Irmãos, isso traz um consolo tão grande para a minha alma. Quando eu sei que a prata, o ouro, a ferrugem consome, mas as coisas celestiais, a presença de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, ninguém pode tirar de você a presença de Deus. É tudo tão passageiro. Mas a glória de Deus, a presença de Deus. Agora, antigamente nós não éramos filhos, agora por Jesus Cristo somos filhos. Por Jesus Cristo agora somos filhos. E qual é o papel de um pai, irmãos? O pai tem um papel fundamental na criação de um filho. O pai traz o amor, o pai traz o conforto, o pai traz a segurança, a proteção, a provisão, o sustento, a autoridade, o cuidado sobre os seus filhos, a assistência material e moral na educação de seus filhos, e o aconselhamento, a orientação, o direcionamento. Sabe o que agora eu trago no mundo espiritual? Nosso Pai Celestial faz todas essas coisas, irmãos. Porque você está ansioso terrenos? Porque estamos ansiosos pelas coisas terrenas, irmãos, sendo que o Senhor, Ele provê tudo. Ele tem cuidado de tudo, Ele tem cuidado de nossas vidas. Então, irmãos, se nós somos filhos adotivos de Deus, eu e você agora, nós somos os tutores dos filhos de Deus. Eu e você agora somos tutores dos filhos de Deus. Sabe o que é o tutor? Que a gente agora, a gente na condição de servo, somos tutores do Filho de Deus. Agora nós, como tutores do reino, temos a responsabilidade de levar os nossos filhos espirituais a guiar e a conhecer o Pai. Irmãos, o tutor tem responsabilidade legal de uma criança até se tornar um adulto. Então, como tutores de Deus, nós temos a responsabilidade de levar os nossos filhos a conhecer a Deus. Sejam eles terrenos ou espirituais. Nós temos a responsabilidade. E para conhecer o Pai, não existe, irmãos, fórmula mágica. Não existe Wi-Fi, conexão direta. Não. Só existe realmente o teu relacionamento com o Pai. O teu relacionamento com o Pai. Você precisa estar próxima com o Pai. Precisa diariamente ouvir as orientações do teu Pai. Jesus, ele tinha isso muito certo. Você vê
todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, fala do relacionamento de Jesus com o Pai, como ele tinha reverência, temor, zelo pelo Pai. Então, se o Pai tem obrigação para com o Filho e tem um papel que ele exerce, nós também temos um papel como filhos. Para deixar bem clara a questão de Deus como Pai, 1 João 4, 7, 12 diz assim, do 7 ao 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiação de nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nós amarmos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Irmãos, nós conseguimos ter um relacionamento com o Pai através do Filho, de Jesus Cristo. E Ele agora, como primogênito dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, eu vou dizer assim, nosso irmão mais velho, né? Jesus, Ele veio ser o nosso irmão mais velho e nos adotou agora para que fôssemos filhos de Deus. E qual é a obrigação do filho, irmãos? Lá em Êxodo 20, 12... diz que o filho deve honrar o pai e a mãe. E, irmãos, nós devemos, como filhos, respeitar, nós devemos também amar, devemos que cuidar também. Os filhos têm o dever de ajudar a amparar também os pais na velhice, na carência, na enfermidade. E muitos filhos, irmãos, precisam se sentir honrados realmente em fazer isso, principalmente na velhice. É uma honra você servir o teu Pai terreno, quanto mais o teu Pai celestial. O Senhor não fica também feliz quando nós, corpo, brigamos, irmãos. Você já viu filho brigando e pai ficar feliz que está vendo os filhos brigarem? Não, o pai não fica feliz, irmãos. O nosso Deus também, quando Ele olha dos altos céus e vê que nós não estamos realmente unidos e ligados, Ele também se entristece. Efésios 6, 1, 3 diz: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Irmãos, este é o primeiro mandamento de promessa que a gente leu também lá em Êxodo 20, 12. Só está novamente firmando a promessa que se você honrar o teu pai e a tua mãe, os teus dias se prolongam, os teus dias vai bem. E você honra o teu pai terreno, os teus dias vão bem. Imagine você honrando o teu Pai celestial. Imagine você honrando com o teu Pai celestial, se os teus dias não vai bem, irmãos. Esse mandamento, irmãos, também aparece lá em Êxodo 22, como nós temos a leitura. A expressão de filhos indifere idade, sexo. Por quê? Porque nós somos filhos. Provérbios 1, 8, 9 diz assim: filho meu, ouve a instrução de meu pai e não deixes a doutrina da tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Diadema, irmão, significa joia. Diadema de graça serão sobre a tua cabeça. Você terá um arco, um adorno, uma joia. Quando a gente obedece o Senhor como filhos, é agradável ao Senhor. Em Colossenses 3:20 diz: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Quando você respeita o seu pai, lá em Provérbios 15:20 diz: o filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a tua mãe. Quando a gente honra o Senhor, quando a gente obedece o Senhor, a gente consegue, em nome de Jesus, agradar o coração do Pai. E realmente, irmãos, o filho também tem essa questão do cuidado. 1 Timóteo 5:4. Mas se alguma viúva tiver filhos honestos, aprenda primeiro a exercer piedade com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Irmãos, a gente nunca deve desprezar um pai. Provérbios 23:22. Ouve o teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer.
Se submete à correção. Provérbios 29:17. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Irmãos, a gente teve um evento de casais, há muitos anos atrás, onde uma pastora veio ministrar, uma irmã veio ministrar e falou sobre a vara da correção. Eu lembro que aquela vez, irmãos, gerou uma polêmica na igreja por conta da vara da correção. Mas, irmãos, diante do Senhor e diante de Deus, se nós não corrigimos os nossos filhos, eu não estou falando que tem que corrigir com vara, mas se você não corrige o teu filho, você também está errando. Você também, como pai, erra. E se o nosso Pai Celeste nos corrige, é porque existe algo, Ele nos ama. Você só corrige um filho porque você o ama. E o nosso Pai Celeste só nos corrige porque Ele nos ama. 1 João 4:7. Amando a menos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Irmãos, este é o amor verdadeiro e genuíno. Você está vendo o teu irmão cair em pecado ou cair em um lugar que você está vendo que ele está caindo em graça, em maldição. Você vai deixar ele cair ou você vai orientar? Ou você vai estender a mão? Ou você vai direcionar? Ou você vai orar por ele? Ou você vai falar, irmão, você está fraco, mas eu vou te ajudar você a orar? Ninguém, irmãos, ninguém pode arrebatá-las da mão de um pai. Porque Jesus diz assim, eu e o Pai somos um. João 10, 29 e 30. No 29 diz assim, ao ensinar sobre a segurança eterna das ovelhas, o bom pastor mostra que elas estão seguras na sua mão e na mão de seu Pai. E ele afirma, daí é o 30 que nós lemos, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, eu e o Pai somos um. Você quer estar em segurança? Quer estar em conforto? Esteja debaixo das asas do teu Pai. Irmãos, tal verdade preciosa é desenvolvida, principalmente quando Jesus, ele ora. Em João 17:11. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Irmãos, uma posição segura de um filho para com o pai traz responsabilidades. E realmente as nossas expectativas para com o Pai é desafiador. É desafiador. Porque, irmãos, o único mandamento que o Senhor nos deixa como obrigação é a gente amar o Senhor teu Deus de todo o nosso coração e amar uns aos outros como o Senhor nos amou. São dois únicos mandamentos que o Senhor pede obediência. E eu falo, irmãos, são dois mandamentos que o Senhor continuou deixando sobre os nossos corações. E eu vou falar que é algo difícil. Difícil de você exercer, de eu exercer. Porque a gente sempre fala isso, mas a gente fala, irmãos, amar aquele que a gente ama é muito fácil. Agora, amar aquele que te persegue, aquele que te afronta. E Jesus, ele veio mostrar na contramão que nós devemos amar essas pessoas. Nós devemos amar uns aos outros, irmãos. E amar uns aos outros, irmãos, é muitas vezes renunciar, é muitas vezes mesmo estando certo, você vai lá diante do teu irmão, pede perdão, sabendo que você está certo, somente porque você o ama. Você reconhece, se coloca em posição de humildade, reconhecendo que você, assim como o Senhor nos ama, você tem que amar o seu irmão. Irmãos, só existe um caminho para nos relacionarmos com Deus: obediência. Obediência e devoção, e temor, e zelo. Não tem outro caminho, irmãos, não tem mágica. É subir nesse altar aqui com temor, com reverência, com zelo. Você se colocar diante de Deus com zelo, com amor, com reverência. João 14:2 diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Irmãos, o Senhor tem preparado um lugar para mim e para você.
Nós temos uma herança, mas nós só vamos receber essa herança se nós somos obedientes. Nós só vamos receber essa herança se realmente nós demonstrarmos diante da nossa caminhada cristã que a gente respeita o nosso Pai, que a gente ama o nosso Pai, que a gente também direciona os nossos filhos verdadeiramente na caminhada cristã, irmãos. A gente está na escola de Deus, irmão, diariamente. Diariamente o Senhor nos tem colocado na escola dele. Você já viu aquela frase assim? Tem gente que fala assim: eu queria tanto ter os frutos do Espírito, eu vou pedir para o Senhor me dar paciência. E daí ele começa a passar por muita prova na vida. Porque o Senhor está te testando para ver se você adquiriu os dons do Espírito Santo. Quantas vezes a gente é provado, irmão, para ser aprovado. E a gente não consegue entender o plano de Deus sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele nos prova porque Ele nos ama. E que muitas vezes, irmão, a gente só vai conseguir compreender o significado de paternidade quando a gente realmente aceitá-lo como nosso Pai. E para aceitar o nosso Deus como nosso Pai, nós precisamos ter realmente íntimo relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, irmãos. E daí vem um termo muito conhecido, todos conhecem, e é o que o Senhor falou no meu coração esta noite. Até o Senhor Jesus, Ele clama Abba Pai. Abba Pai. O termo Abba no hebraico, ele é traduzido como Pai. E o Abba Pai é meu Pai. E às vezes, se você for buscar indicação no aramaico, ou talvez no hebraico, esse Abba Pai traz uma conotação de afeto mesmo. Papai, papai querido. Papai, meu papai querido. E é uma maneira carinhosa, irmãos, de referir a Deus como nosso Pai Celestial. É uma maneira, quando a gente declara Abba, Pai, nós estamos referindo ao nosso Deus de uma maneira carinhosa também. Papai, papai querido, meu papai. E Romanos 8,15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos, eu não sei se eu fui clara, mas o Senhor falava no meu coração essa tarde sobre paternidade. Muitos aqui perderam a referência de paternidade terrena, mas você não perdeu a referência de paternidade celestial. Eu mesmo não tive referência de paternidade terrena. Eu não tive relacionamento com meu pai terreno, mas eu tive uma grandiosa oportunidade de ter um relacionamento com o Pai Celestial. Talvez a gente tenha a necessidade, o desejo de ter esse relacionamento com o Pai terreno, mas às vezes o que eu e você tivemos de presente fomos ser adotados através de Jesus Cristo, sermos filhos de um Pai que cuida de todos os detalhes da sua vida, irmãos. E se você honrar o teu Pai Celestial, se você amar, se você cumprir o desejo do teu Pai Celestial, irmãos, grandes serão os seus dias na terra. Nada vai te fazer falta, irmãos. Sua alma não vai ter mais necessidade de nada terreno, porque somente de estar na presença do Pai, Ele é o supridor de todos os teus anseios e necessidades. Nosso Pai Celestial está aqui esta noite, irmãos. Através de Jesus Cristo nós tivemos a oportunidade de sermos filhos adotivos. Agora nós temos uma herança que ninguém pode tirar de você, essa herança. Que nada neste mundo pode tirar a presença de Deus sobre a tua vida. Você é tão especial para o Senhor que até o teu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho certeza que é um nome especial. O Senhor tem um carinho tão especial por você que Ele escreve um novo nome no livro da vida. Você é tão especial, tão importante para o Senhor, que
que Jesus, ele mesmo fala: ó homem de pequena fé, que o Senhor tem cuidado das aves do céu, do lírio dos campos, quanto mais vós. O Senhor tem cuidado de você, irmão. Eu não estou falando que você não tenha que ter necessidades materiais, mas estou falando que o Senhor tem cuidado de tudo. Então, para que se preocupar? O Senhor, ele tem cuidado de todas as coisas. E Ele sabe o que você precisa. Às vezes a gente quer muito mais além e a gente não consegue ser grato àquilo que nós já temos, aquilo que o Senhor já nos deu por herança, aquilo que o Senhor já nos tem abençoado, irmãos. Nós somos abençoados e muitas vezes não conseguimos agradecer o simples fato da gente poder todos os dias ter um alimento. Porque a gente tem um alimento porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da sua vida. Irmãos, não tem um mês que eu não sei que Deus tem cuidado da minha vida, até nas minhas contas. Já faz anos que eu e o pastor vivemos no vermelho. As pessoas olham pra gente, nunca achou que a gente viveu no vermelho. A gente vive há anos no vermelho. Mas a gente tem acreditado e confiado que no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor vai, sim, nos dar sabedoria para que a gente consiga sair do vermelho. Eu tenho pedido sabedoria a Deus. Porque também, irmãos, os irmãos sabem meu coração, eu não consigo também, né? Muitas das vezes ver alguma situação e fingir que eu não estou vendo. E mesmo assim o Senhor tem cuidado, o Senhor não deixa faltar nada. Diariamente, mensalmente, o Senhor tem cuidado também das nossas vidas financeiras, irmãos. O Senhor não deixa faltar. Pode ser o mês mais difícil que a gente viva. De alguma forma, passou. A gente conseguiu, de alguma forma a gente passou aquela situação. E quando as pessoas olham para você, as pessoas não conseguem mais nem enxergar o teu problema. Porque você é filho. Você é filho. E quando você é filho, irmãos, o Senhor cuida até da porta de emprego. Queria te chamar, te conduzir a se colocar de pé em nome de Jesus. Para mim, falar de paternidade é algo que enche meu coração de alegria. Falar de paternidade me traz, sim, simbolicamente a sensação de que eu não estou sozinha. E eu queria que você soubesse que você não está sozinha. Você não está sozinho. Ei, igreja, você não está sozinho. Você tem um pai. Um pai amoroso. Ele é tão amoroso que ele enviou o seu filho para morrer por nós, para que a gente fosse adotado. Esse é o amor do seu pai. Eu queria te convidar a você fechar os teus olhos agora, antes do louvor. Colocar a mão no teu coração. E eu queria que você, por 1 minuto, 2 minutinhos, que você começasse a fazer uma oração. Uma oração de gratidão, uma oração de agradecimento. E começasse a clamar: Abba Pai, Abba Pai. Paizinho querido, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por todas as coisas. Esta noite, o Senhor está falando no meu coração que Ele está tirando ansiedades. Ele vai tirar a ansiedade da tua alma, a ansiedade do teu coração. Você tem um pai que está cuidando de você. Você agora tem uma herança que ninguém mais pode tirar de você. Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidos, Deus, na tua presença, Senhor. Somos filhos da eternidade, Pai. O Senhor nos comprou com sangue, Jesus. E o Senhor nos deu, Senhor, o direito a sermos filhos de adoção para esta herança, Pai. Outrora, Senhor, era o povo de Israel, Senhor, o povo escolhido, Pai. Mas de alguma forma, Senhor, o Senhor olhou do alto dos céus, Pai, e nos adotou. Não merecíamos, Deus. Não merecíamos, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor.
pelas nossas iniquidades, pelos nossos pensamentos, Senhor. Mas de alguma forma, Senhor, de alguma forma o Senhor nos amou primeiro, Deus. E o Senhor veio, Pai, em forma do amor, Jesus, o amor expressado, Senhor. O amor na figura de Jesus, Senhor. Morreu naquela cruz do Calvário para que nós fôssemos adotados, para que nós fôssemos reconhecidos também no plano celestial, Pai, e fôssemos adotados, Senhor. E quando estamos em Ti, Jesus, o Senhor nos dá a oportunidade de conhecermos o Pai, de termos relacionamento com o Pai. Deus, somos gratos, Senhor. Somos gratos, Deus, Senhor. Vai tirando todo sentimento, Senhor, Pai, de ingratidão da Tua igreja, Pai. Vai tirando todo sentimento de frustração, Pai. Vai tirando toda a ansiedade do Teu povo, Jesus. Vai tirando, Senhor, Pai, tudo aquilo que não nos pertence, Jesus. Senhor, vai, Deus, em nome de Jesus, Deus. Trazendo, Senhor, no coração do Teu filho e da Tua filha, Pai, um entendimento, Senhor, que o Senhor nos amou primeiro, aleluia. E este amor incondicional, derramado em sangue, na cruz do Calvário, Senhor, Pai, nos trouxe, aleluia, a assentarmos à mesa com o Pai. E agora, de glória em glória, Senhor,